Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o pastor Vande, pastor da Sara Nossa Terra de Gramado, a igreja maravilhosa de qual eu sou apaixonado, onde Deus tem me dado discípulos e uma equipe maravilhosa para trabalhar, uma igreja que tem sido bênção em nossas vidas, na minha vida, na vida da minha esposa, na vida da minha filha, que eu amo tanto. Eu estou aqui hoje para cumprir o desafio do Arena Outbox. Sempre que tem a série Outbox no Arena Jovem, é uma série fantástica, porque ela traz ideias revolucionárias ou ideias que são ótimas para crescer o reino de Deus. E o desafio dessa série é contar um pouco do nosso testemunho, um pouco do que Deus tem feito, Seria um vídeo muito longo contar o testemunho inteiro. E eu quero contar sobre alguns momentos que foram muito marcantes na minha vida, no meu ministério, para chegar até aqui hoje. Não apenas na Sara Nossa Terra, mas desde quando eu conheci o Senhor Jesus. Eu vou estar desafiando algumas pessoas depois e vou tentar marcar pessoas da época da minha conversão, ver se eu encontro algumas no meu Facebook ali, marcar elas também para que elas venham estar compartilhando seu testemunho. Lembrando que esse desafio não é apenas da Sara Nossa Terra, mas é inundarmos a internet com testemunhos de pessoas que receberam de Deus, que foram transformadas, que foram impactadas pelo amor de Deus. Então, um testemunho que vai além de uma placa da igreja, além da Sara Nossa Terra. É um testemunho que o propósito desse testemunho é alcançar vidas para o Senhor e poder marcar o maior número de pessoas possíveis. Então, eu vou marcar um monte de gente, O desafio é marcar pelo menos 3 pessoas, mas eu quero marcar um monte de gente, pessoas que fizeram parte da minha conversão, que me conheceram no início lá, quando eu comecei a servir Jesus, e pessoas também que durante essa caminhada aí me ajudaram muito, foram importantes na minha vida, aqueles que ou até hoje continuam sendo muito importantes na minha vida e marcando a minha história. Eu quero falar sobre a minha conversão. Eu me converti no dia 18 de janeiro de 2005, tem um pouquinho de tempo já. Eu já frequentava a igreja antes, frequentava a igreja quadrangular, Assembleia de Deus, presbiteriana, visitando igrejas, Só que como eu visitava a igreja, eu também visitava centros de umbanda, espiritismo, então eu tinha vários segmentos que eu visitava e nenhum deles eu me firmava tanto quanto quando eu conheci o Senhor Jesus. Eu conheci Jesus no Ministério Batista Cristo é Vida de Portão, lá no centro, lá na Estação Portão, no dia 18 de janeiro de 2005, um culto de terça-feira, culto maravilhoso, Quem pregou a palavra foi o pastor Vandir, um grande homem de Deus, Me lembro do louvor maravilhoso. Na época, o saudoso Zolo ministrava louvor com uma canção linda, maravilhosa. Deus falou muito comigo naquele dia. Me lembro dos meninos tocando, O Diego, o Lucas estavam tocando na época do louvor. O Lucas tocava baixo, o Diego tocava guitarra. E mais algumas pessoas maravilhosas que estavam naquele dia, Pessoas que marcaram muito, muito a minha vida. O Jandir, o Márcio, foram pessoas que foram muito importantes, E naquele dia, uma dessas pessoas muito importantes, são muitas pessoas, se eu fosse citar todas elas eu vou ser injusto, Com todo o povo que foi maravilhoso comigo naquela época, que me ajudou muito, muito, muito. Mas uma dessas pessoas que para mim, de todas, foi a mais importante de todas, mais importante que de todo aquele povo, foi um cara que o apelido dele era Júnior. Eu queria muito saber onde esse cara existe, eu não tenho contato com ele, eu não sei onde ele se encontra, mas eu queria muito um dia poder falar com ele de novo. O Júnior foi o cara que me levou para a igreja. Eu fugia pela porta dos fundos da minha casa, quando ele ia lá me convidar para ir para o culto, eu sempre fugia. Mas um dia ele me pegou em casa e eu não tive como fugir, E acabei indo meio que de arrasto com ele para a igreja, nesse dia, nessa terça-feira, para assistir um culto, para ouvir de Deus uma palavra. E o Júnior, eu estava sentado do lado dele, eu estava na terceira fileira, na terceira fileira de cadeiras. Quem olha para o púlpito para frente, do lado esquerdo. Eu estava do lado esquerdo, na terceira fileira de cadeiras, na primeira cadeira da terceira fileira, e durante o culto, ele abriu uma palavra no livro de Josué, no capítulo 3, versículo 5, e me mostrou esse versículo. Foi a primeira vez que eu li a Bíblia com entendimento. E desde aquele dia, Jesus Cristo ele entrou na minha vida, ele trabalhou muito forte em mim. Eu vou tentar conter as minhas palavras para não me emocionar e não atrapalhar o vídeo. Esse vídeo vai ser um pouquinho mais longo que o do desafio, mas eu espero que você entenda e que você compreenda o propósito disso. Ele me deu esse versículo de Josué, capítulo 3, versículo 5, que fala bem assim: Josué disse ao povo: santifiquem-se, porque amanhã
o Senhor fará maravilhas no meio de vocês. Esse versículo se tornou o versículo da minha vida. Porque até então eu tinha uma vida bem diferente do que eu vivo hoje. Mas muito diferente. Quem conhece um pouco sabe tudo que eu passei, sabe tudo que eu vivi, que minha família viveu. Mas esse versículo ele marcou minha vida porque a partir daquele momento eu comecei a acreditar nas maravilhas de Deus. Naquilo que Deus poderia fazer se eu vivesse uma vida para Ele, se eu me entregasse para Deus. Esse versículo começou a fazer parte da minha história. Santifiquem-se porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. E foi assim que eu encontrei e conheci Jesus. Foi assim que Jesus entrou no meu coração. Através desse versículo, Ele começou a transformar a minha vida. Eu tive desejo de conhecer quais eram as maravilhas do Senhor. Eu tive desejo de conhecer qual era o propósito de Deus na minha vida. E a partir desse momento, eu comecei a viver uma vida com Jesus. A partir desse momento, eu comecei a experimentar o amor de Deus na minha vida. Isso para mim marcou muito, muito, muito. Então, se alguém do pessoal lá de Portão estiver assistindo esse vídeo e souber o telefone do Júnior, eu queria um dia poder falar com ele e dizer que aquele cara que um dia leu esse versículo, hoje é pastor da Sara Nossa Terra, hoje ele tem feito a diferença na vida de pessoas, se tornou um líder através de uma pessoa que leu esse versículo para mim no dia 18 de janeiro de 2005 no Ministério Batista Cristo é a Vida de Portão. Depois disso eu entrei para o teatro, né? O teatro com um grande José Bueno, Zé, um homem de Deus, que me ajudou muito, muito, me inspirou muito. Eu fiz teatro com ele durante muito tempo e aquilo me fez me apaixonar ainda mais pelo reino de Deus, né? De poder levar a palavra de Deus de uma forma diferente. Eu me lembro do primeiro teatro que eu fiz com ele, né? Eu e ele caminhávamos e tinha um lago no meio do caminho e eu me afoguei e ele foi lá e me socorreu e depois a gente teve uma discussão sobre isso do outro lado, sobre gravar a mensagem do teatro numa pedra ou numa areia. Esse foi o primeiro teatro que nós fizemos. Eu não vou contar todo o teatro, porque esse teatro é maravilhoso e um dia, de repente, nós vamos... O que tu acha, Zé? Um dia nós podemos fazer esse teatro eu e tu de novo. Esse teatro foi maravilhoso, marcou a minha vida. Depois eu entrei para o teatro, comecei a trabalhar no Ministério Infantil da igreja, que foi algo muito marcante na minha vida. Fui do Ministério da Dança através da Adriana. A Adriana me convidou para fazer uma dança num casamento. Olha só. Adriana Ferron, hoje esposa do Atos, né? Um grande casal maravilhoso, me convidou para fazer uma dança para um casamento. E aquilo para mim foi um desafio muito grande, porque eu sou todo desengonçado. Mas a partir dali eu ingressei no Ministério de Dança, foi maravilhoso, foi um tempo precioso de Deus, né? Sempre muito ativo na igreja, a igreja envolvia muito a gente ficava muito tempo lá. Eu me lembro que eu ia com o Marquinhos para a igreja lá e limpar a igreja, trabalhar. A gente ia na sexta-feira, dormia no altar da igreja, ficava até domingo dormindo na igreja. Fernando, que é o Tonhão, né? O pessoal lá, o Adavilson, todo mundo, Rafa, a Daiane, nós ficávamos na igreja e era maravilhoso. Muito, muito bom. O tempo foi precioso demais. Depois disso, né, eu acabei indo para um outro ministério, que foi a Batista Nacional de Portão, por algumas situações lá que não mancharam nem um pouco a história que eu vivi na Cristo é Vida e o que eles fizeram por mim. Então a minha primeira igreja foi essa. Depois fui para a Batista Nacional de Portão, onde vivi com pessoas maravilhosas, o Emerson, Ricardo, que é pastor hoje, o Emerson também é pastor, né? Pessoas que me ajudaram muito. O Caé foi um grande músico, um dos melhores tecladistas que eu conheço, um homem de Deus. E fui embora para Sapucaia do Sul. Em Sapucaia do Sul, solteiro, sozinho. Ficava um pouco ruim para ir a Portão, na igreja, longe. E eu acabei conhecendo, eu fui numa igreja lá em São Leopoldo. E não me encaixei muito bem lá. Né? Fui visitar, mas, sabe, parecia que Deus tinha algo para minha vida. E não estava lá. Né? Eu nunca me desviei. Eu estava procurando um outro ministério. Eu nunca fiquei um final de semana fora do caminho do Senhor. Nunca. E aí eu entrei numa igrejinha lá em São Leopoldo, na rua Conceição, número 250. Abri, quando entrei na igreja, assim, a porta ficava na beira da rua. Tinha um casal maravilhoso, seu Carlos e Dona Berenice, na recepção da igreja. Me abraçaram com tanto amor e carinho que aquilo me marcou também muito. Isso foi no dia 8 de dezembro de 2008. E eu entrei na igreja
Olhei a igreja, tinha menos de 30 pessoas, a igreja pequenininha, um casal de pastores lá em cima, lá, né? O pastor pregando, a pastora terminando a ministração do louvor, a música era Poderoso Deus, uma música que eu amo demais, do Antônio Cirilo. Terminando a ministração do louvor, entrou o pastor com a palavra, eu sentei lá no cantinho, lá nas cadeiras pretas do lado esquerdo, quem olha de frente para o altar do lado direito, tinha alguns amigos comigo que foram juntos naquele dia, e aquele dia eu olhei para aquela igreja e disse, nossa, uma igreja tão pequena, o que eu posso ser útil aqui? Será que tem espaço para mim aqui? Até imaginei essa pastora aí, né? Hoje ela é bispa, né? Em Cuiabá, no Mato Grosso, um casal maravilhoso, que eu amo demais eles. Eu olhei assim, essa mulher deve tomar conta de tudo, ela e esse cara, esse pastor, eles devem tomar conta de tudo, que não deve ter espaço para ninguém, eles devem não permitir que ninguém trabalhe. Mas por algum motivo, a palavra daquele homem naquele dia entrou no meu coração. O louvor que estava sendo feito naquele lugar entrou no meu coração. E eu disse, existe algo diferente aqui. E eu preciso experimentar isso. E foi então que eu decidi entrar para Sara Nossa Terra de São Leopoldo, né? Ministério Sara Nossa Terra, qual eu estou hoje aqui falando para vocês. E ali começou uma outra transformação na minha vida. Até então eu fui muito inspirado na Batista, a aprender sobre a palavra de Deus, a seguir o evangelho, a me tornar um líder, um pregador, a mexer com coisas maravilhosas. E isso para mim sempre foi bom, só que ao mesmo tempo eu sempre fui um cara muito reservado e eu tinha muito medo de confiar nas pessoas. Eu confiava naquelas que me ajudavam, como citei essas pessoas que eu falei aqui agora. Mas quando eu entrei nessa terra, eu tive que trabalhar outra coisa que eu não quis trabalhar na Batista. E a Sara Nossa Terra trabalhou isso na minha vida através do bispo Marcelo e do bispo Cris, que não foi fácil, eles sofreram muito. Que foi começar a trabalhar o meu caráter, trabalhar as minhas emoções, que até então eu nunca quis mexer. Por mais que a Igreja Batista, através dos líderes maravilhosos lá tentaram, mas eu era sempre rígido, duro, fechado. Mas chegou um tempo que eu disse, a partir de hoje não, preciso viver algo diferente. E o bispo Marcelo e o bispo Cris, na época pastores, né, fizeram isso comigo. Chorei muito, mas muito. Dei muito trabalho para eles, porque eu nunca quis abrir a minha vida, deixar que trabalhasse isso em mim. Mas eles conseguiram, né, através de muita insistência, de não desistir, entraram, quebraram o coração de pedra, né, trabalharam muito na minha vida, fizeram com que eu me tornasse um líder lá na Sara Nossa Terra de São Leopoldo, confiaram em mim, acreditaram em mim, uma pessoa que era desconhecida. Lá em Portão eles me conheciam, porque viram como eu cheguei até onde eu cheguei. Já em São Leopoldo eu era desconhecido. Mas 4 meses de igreja eu era discipulado por eles. E foi um casal que marcou muito, muito a minha vida nessa transformação emocional que eu tive. Eu tinha muita insegurança, eu tinha muito medo, eu era tímido para algumas coisas, eu não acreditava que eu poderia ser alguém na vida. E ali começou a transformação na minha vida, ali Deus começou a trabalhar em uma outra área. Não foi a área da minha conversão, me converti na Batista Cristo é Vida de Portão. Mas eu comecei a trabalhar numa área emocional que até então eu não queria que trabalhasse. Deus começou a trabalhar, me fortalecer, aumentar a minha fé, me desafiar a coisas que muitas vezes eu não queria fazer. Fui muito desafiado pelos bispos para coisas que eu não queria fazer, mas eu confiei no que Deus ia usar a vida deles, na época pastores, para transformar minha vida, e começaram a transformar minha vida, começaram a trabalhar na minha história, né? Trabalharam com muitas coisas. Muitas vezes eu tive tanta raiva dos bispos Marcelo e Cristiano que vocês não têm noção, porque eles apontavam o dedo da minha ferida, eles falavam as coisas que eu não queria ouvir. Quantas vezes eu ia para casa chorando, disse, meu Deus, que casal é esse? Que bênção que eles não desistiram de mim, e que bom que eles colocaram o dedo na ferida, porque quando colocaram o dedo na ferida eu pude curar algumas coisas que eu não queria curar. Eu pude curar situações familiares com os meus pais, que eu não queria trabalhar. Eu achava que apenas eu conhecia a palavra de Deus para mim estava bom. E ali começou essa transformação nessa outra área da minha vida. E aí, como Deus é maravilhoso, né? Ele pegou uma igreja lá para transformar a minha vida de uma pessoa que não era cristã, que não servia a Deus, para se tornar um cristão, um homem que servia a Deus, uma pessoa que queria o evangelho, um menino de 15 anos, né? Mas que começou a viver um evangelho, onde me deram oportunidade, abriram portas de emprego, roupa, tudo que você pode imaginar. Eu não tinha nada, mas eles abriram as portas para tudo lá em Portão. E depois lá em São Leopoldo me pega em outra área, que era a área que eu precisava trabalhar. 3 anos trabalhando numa área
e aí vamos partir para outra área, que foi a área emocional, que foi o caráter, que foi as emoções, e é onde Deus começou a trabalhar muito forte também. Depois disso, me tornei líder, fui para Novo Hamburgo ajudar, na época o bispo Marcelo e o bispo Cristo foram para Novo Hamburgo, fui junto com eles, conheci a minha esposa, nos casamos, né? E fomos desafiados a se tornar pastores em Gramado, essa igreja maravilhosa onde eu estou hoje, né? E aqui tem muito desafio, os desafios não param, né? Hoje eu tenho o desafio de ser pai também da minha filha, minha pequenininha, e os desafios só nos levam a crescer cada vez mais. Nós não podemos parar, nós não vamos desistir, nós não vamos retroceder, né? O Outbox é isso, sair da caixa. Hoje eu saí da caixa, eu sou um homem de Deus, estou aqui trabalhando, estou aqui pregando o evangelho para você, falando desse testemunho, porque eu sei o que Deus fez na minha vida e eu sei o que Ele pode fazer na sua vida. E eu quero deixar esse versículo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vocês. Aquele menino de 15 anos atrás, quando tinha 15 anos, lá em 2005, acreditou nesse versículo. E hoje é um pastor. Você pode acreditar nessa palavra hoje. E quem diz o que você vai ser no futuro? Deus preparar algo maravilhoso para você. Sou grato a Cristo é Vida, que me apresentou o evangelho, que me apresentou um evangelho arrebatador. Eu fui em várias igrejas, mas a Cristo é Vida me transformou, ela mexeu nas minhas emoções através do jeito que elas pregavam o evangelho, e até hoje trabalho lá em Portão, tenho certeza que o trabalho lá é maravilhoso. Hoje é o pastor Cássio que está lá, um grande homem de Deus, eu sei que tem feito diferença naquela cidade. Agradeço o Batista Nacional, tive um pouco tempo ali, mas o tempo que eu tive foi maravilhoso, e a Sar Nossa Terra, que é o ministério que eu estou há mais tempo, por acreditar, por confiar em mim também, para estar à frente de uma igreja, para estar aqui pregando o evangelho. Então, a tudo isso sou grato, e Deus, Ele é maravilhoso. Eu tenho certeza que assim como Ele me transformou, Ele vai transformar você que está assistindo esse testemunho. E vocês que vão assistir depois, vocês que vão gravar seu testemunho também, eu vou marcar todos que eu lembrar aqui nos comentários. Eu quero que você grave seu testemunho também. Diferente se você é da Batista Nacional, se você é da Cristo é Vida, se você é do Santa Terra, se você é da Quadrangular, se você é da Adventista, não importa. O testemunho não é para endeusar uma placa de igreja. O testemunho não é para exaltar uma igreja. O testemunho é para exaltar o reino de Deus. E juntos, nós, igreja do Senhor na face da terra, nós podemos alcançar o maior número de pessoas possíveis. Vamos inundar a internet de testemunhos de transformação e de vida, indiferente da igreja, e sim com um propósito maior, que é de crescer o reino de Deus, o reino dos céus. Amém? Deus abençoe, amo cada um de vocês, e que o Espírito Santo possa estar tocando e conduzindo suas vidas. Um grande abraço e até mais em nome de Jesus.